Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelas mídias digitais, pelo Facebook. Há pouco nós ouvimos a música de Chico Xavier, né? A gente não consegue esquecer esse homem maravilhoso, né? Quando vocês forem a Uberaba, não deixem de visitar o museu que tem lá. É um negócio fantástico. A gente entra naquele museu. Estava passando por reformas, parece que já acabou. Visitem, conheçam tudo que o Chico deixou lá neste museu. É uma coisa fantástica. E vamos para os nossos avisos. O primeiro dele é desligar os celulares. E vamos nos ligar com o amigo Jesus. As cestas de Natal, continua todo o trabalho. A caixa vermelha está aqui, tem outra na saída, que contém as sacolinhas. E nestas sacolinhas tem ali todos os produtos que precisam estar nessa cesta o dia que vocês devolverem, até o dia 10 de dezembro, ok? Nós fazemos uma cesta um pouco reforçada, dezembro, janeiro e fevereiro. A assistência social para, merecidamente, porque depois aí as meninas começam em fevereiro e vão até dezembro. Um trabalho incansável, né? E olha aqui,
Alguns homens aí já tentou acompanhar essas mulheres lá na assistência social e não conseguiu. Você está dando risada, né, Normândia? Normândia trabalha lá. Não é fácil, não. Essas mulheres trabalham muito. Graças a Deus que elas trabalham bastante, produzindo com amor as cestas mensal e essas cestas de Natal. E lembrando que as primeiras 3 fileiras são para as pessoas que estão realizando os tratamentos, ok? Os avisos de hoje são poucos. Preciso deixar o tempo para o palestrante, que hoje é o livro do mês. E o palestrante me cobra muito tempo aí. Ah, esqueci de falar aí, ele vai brigar comigo. Na próxima sexta-feira, todos os trabalhadores da casa estão convidados para a confraternização no dia 8/12, reabastecimento. Qual é o nome? O Tempo e o Natal. Vai ser uma peça de teatro muito linda. Os trabalhadores nossos aqui estão convocados, hein, pessoal? Vamos vir para prestigiar esse reabastecimento com essa peça de teatro, que vai ser muito linda, muito bacana, um preparo já de muitos meses. Não percam, venham. Vamos prestigiar aí o trabalho da equipe do José Tadeu. O Evangelho da Noite, a programação vai ser da seguinte forma. A leitura da mensagem Evangelho e Prece Inicial. Houve uma alteração, vai ser com a Elizabeth, que vai fazer para nós, e a prece inicial. As vibrações, prece final, nossa querida Dona Glória Pecchio, já está ali, concentrada para as vibrações. E a palestra de hoje é Minutos com Chico Xavier. Falávamos dele, né? E vai nos expor o livro. Com certeza vai dar algumas passagens da vida de Chico, nosso querido José Tadeu Borsato, né? Um dos colaboradores aqui do grupo, faz parte da coordenação da casa também, e está em diversos cursos aí, ajudando o ano inteiro, né? Então, nosso querido Tadeu hoje vai estar nos abrilhantando. Vamos deixar de muitas delongas aqui, vamos direto para as mensagens, Beth. Bom trabalho a todos nós, muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe. Boa noite. Mensagem Folhas de Outono, do Espírito Santo, Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O despertar da religiosidade proporciona paz de espírito. Paciência é um estado de alma, em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Agora a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, e se não cometeu o mal, e se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem tudo o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações, mentalizar com os espíritos da casa, pedindo orientação para que essa semana seja uma semana abençoada, que o palestrante possa passar a sua mensagem e que estejamos abertos para recebê-la e que possamos praticar durante toda a semana. Que assim seja.
Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. E hoje nós vamos falar do livro Minutos com Chico Xavier. É aquele livro que está ali, que está à venda na livraria. E aí, quem de nós não gostaria de passar pelo menos alguns minutos com Chico Xavier, não é? Se a gente pudesse pedir aí um presente de Natal para o Papai Noel, certamente eu pediria alguns minutos com Chico Xavier. Mas como ele está lá em cima e a gente está aqui embaixo ainda, deixa ele lá e a gente aqui cá. Por isso nós temos o livro. E o livro traz os minutos com Chico Xavier. E olha só que interessante, porque no Evangelho foi lido agora sobre o homem de bem. E o Evangelho falou que o homem de bem é aquele que pratica a lei do amor, da justiça e da caridade. Isso nos reporta a quem? A Chico Xavier. Ele foi o próprio homem de bem. Ele sempre praticou a lei do amor, da justiça e da caridade, da simplicidade, da humildade, da entrega, da benevolência e aí por diante. E aí por diante tudo aquilo que o homem de bem pode fazer. E esse livro ele foi escrito por José Carlos de Luca. E José Carlos, ele é na verdade um juiz de direito, ele é um orador espírita, integrante do grupo Espírita Esperança aqui da cidade de São Paulo. Ele já realizou mais de 3.500 palestras, tanto presenciais como virtuais, e abordando sempre esses temas do desenvolvimento espiritual do ser humano. E atingiu uma quantidade de mais ou menos 3 milhões de pessoas que assistiram às suas palestras. E os seus livros já venderam mais 1 milhão de cópias. Então, todos os direitos autorais dos seus 24 livros, eles foram destinados a entidades filantrópicas e a renda foi para manter mais de 100 mil pessoas necessitadas. E esse é o autor do livro. E ele, na verdade, ele pegou várias reflexões do Chico e também várias reflexões daqueles amigos espirituais que o Chico psicografou. E nessas reflexões, José Carlos de Luca, ele foi trazendo uma reflexão sobre aquilo que o Chico falava, justamente trazendo Chico para junto de nós. Então, esse, na verdade, é um livro que a gente pode, não é um romance que a gente tem todo o enredo ligado, mas são reflexões que servem para o nosso dia a dia. Então imagina quando a gente está numa situação, às vezes de amargura, de desamparo, e a gente busca um ombro amigo, para querer falar, para poder discutir, para poder chorar as nossas mágoas. E esse ombro amigo está aí no livro. É o próprio Chico, que vai estar junto conosco, que vai nos ajudar a encontrar o caminho da felicidade. E então, Chico, na verdade, ele não só se limitou a ser o intermediário dos espíritos, mas a sua maior tarefa na Terra foi de testemunhar o amor, a fé, a bondade, entre milhares de criaturas que sempre cruzaram o seu caminho. E esse livro, na verdade, ele coloca um pouco do Chico em nós, e nesses minutos que nós vivemos no dia a dia. Então, ao termos a possibilidade de ler esse livro pela manhã, pela tarde ou antes de dormir, essas lições aqui apresentadas, na verdade, o relógio da nossa vida, ele começa a avançar rumo a dias melhores. Então, esse livro pode fazer a diferença naquele momento em que a gente precisa de uma conversa amiga, de um conselho
E é justamente aí que a gente vai ter. E nesses mais de 90 capítulos, nós temos todas essas reflexões. Então, Chico, num determinado momento, ele disse assim: se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir até o presente momento, eu não teria começado. Olha só o que ele falou. E veja, se a gente analisar a vida do Chico Xavier, se a gente tiver uma pequena amostra da vida dele, um pequeno currículo da vida dele, ele teve uma infância sofrida, ele teve doente dos pulmões aos 12 e aos 40 anos, ele teve gravemente enfermo dos olhos aos 21 anos, ele teve 5 cirurgias de alto risco, ele teve 2 infartos, teve 60 anos de trabalho pela madrugada fora e 284 livros psicografados no momento que ele poderia estar descansando, que foi pelas madrugadas afora. Teve mais de 10 milhões de exemplares vendidos sem nunca ter recebido um centavo sequer das suas publicações. Ele sofreu todos os tipos de provações. Foi perseguido, foi caluniado, ele foi ironizado, foi traído, mas nada fez com que ele desistisse dessa sua tarefa. E após o término da sua jornada aqui entre nós, ele nos deixou mais de 450 livros, com uma impressionante média de mais de 5 livros por ano. Isso porque ele não esperou que tudo se ajeitasse para que ele começasse o seu divino trabalho. Olha só. Na verdade, ele começou da maneira que ele estava. E ele começou com aquilo que ele tinha. E hoje nós vemos muitas pessoas que aguardam aquele determinado momento e falam: depois desse momento eu vou fazer. Depois, amanhã eu faço. Segunda-feira eu faço. E vai passando, e é bem provável que nessa encarnação, essa pessoa não vai fazer, não vai desenvolver essa tarefa que ela pensava em fazer nunca, porque não iniciou. Então, que nós possamos aproveitar esses minutos com o Chico e possamos dar o primeiro passo em direção aos nossos objetivos, não deixando para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Mas então, nós vamos nos perguntar: mas como então? Como é que eu consigo quebrar essa acomodação? Como é que eu consigo sair dessa mesmice? Como é que eu consigo sair dessa inércia para iniciar? E numa das mensagens do Chico, o espírito Nina Aroeira diz o seguinte: o ideal do bem é a sua força, serve a todos e a vitória começará em ti. Olha só, o ideal do bem é a sua força, sirva a todos e a vitória começará em ti. A gente não precisa esperar mais nada, é só buscar a servir. E para vencer esses desafios e quebrar essa acomodação, nós precisamos de muita força interior. Não precisamos que ninguém nos mostre o caminho, que ninguém nos mande fazer. Precisamos sim, que vem de dentro de nós, essa força interior para fazer o bem. Então, na verdade, nós precisamos de coragem, de otimismo, de perseverança, de paciência, de dinamismo, que são as armaduras que nos ajudarão a vencer as batalhas que nos serão impostas. Mas então, onde é que eu vou buscar esses atributos? E o próprio Espírito Nina nos falou, agora há pouco, que é o ideal do bem que encontraremos a nossa força.
Aí é que está a nossa alavanca de sair da mesmice. Aquele que tem uma proposta de vida, um ideal superior, ele consegue suportar as vicissitudes e as mais duras provas em nome dos objetivos nobres em que ele busca. E quantas vezes nós nos perguntamos, como é que eu tive forças de ir atrás para um medicamento para o meu filho ou para o meu pai que estava enfermo? E a resposta está, que veio do ideal de salvar o meu pai ou o meu filho dessa enfermidade. E perguntamos como é que um cientista, ele pode despender tanto tempo naquela sua pesquisa e para achar a solução para aquela sua pesquisa. Justamente ele está buscando o ideal para o bem da humanidade. E aí também nós nos perguntamos, quantas vezes nós vemos aquela senhora que consegue tempo e energia para ir todas as semanas naquele hospital, ou aquelas senhoras que vêm aqui 2 vezes por semana na assistência social, na Casa do Paz e Amor, fazer esse trabalho de bondade, de caridade. Por quê? Porque elas têm o ideal de servir o próximo. Elas têm o ideal de fazer a caridade. Muitas pessoas sofrem desse vazio existencial. Muitas pessoas não encontram em suas vidas o seu devido ideal. Então nós precisamos buscar esse ideal nobre que a Nina Aroeira nos falou, esse ideal nobre do amor ao próximo, da caridade, de sentir que a nossa vida é importante para alguém. Quanto mais iluminamos quanto mais iluminamos a vida do nosso próximo, mais a nossa vida será iluminada. Quanto mais distante, mais apagada for a nossa existência em relação ao próximo, mais obscurecida de alegrias será a nossa. Nos lembramos de Santo Agostinho, que ele dizia que todas as noites, quando ele ia deitar, ele se perguntava, ele fazia uma reflexão da vida dele. O que é que eu fiz de bom hoje? Ele refletia daquilo que ele tinha feito na sua vida, ou naquele dia, tudo aquilo de bom que ele tinha feito, ou que ele tinha deixado de fazer. E será que quando alguém for se deitar, irá endereçar a Deus uma prece por nós? Por aquilo que nós fizemos? Por um gesto de amor ou de caridade que nós fizemos para o outro? Então os ideais nobres, eles são como as velas de um barco, que nos levam para bem longe da depressão, bem longe do tédio. Então, será que não está na hora de nós içarmos as nossas velas? Então, vamos nos levantar dessa nossa inércia e vamos buscar içar essas nossas velas, sabendo que a espiritualidade amiga irá sempre nos levantar. E o Chico, numa outra mensagem que ele disse com muita propriedade, ele disse: todos os dias eu caio, mas todos os dias eu me levanto. Olha só. Seja qual for o motivo que nos encontramos caídos no chão, da inércia, do desespero, a lição que o Chico nos oferece é de nos levantarmos o mais rápido possível. Porque ele fala que todos os dias ele cai, mas todos os dias ele levanta. Ele não deixa para levantar amanhã. Ele reage rapidamente contra as dificuldades que nós encontraremos na vida. Mesmo se tivermos caído num leito, vítima de uma enfermidade, ou caídos com o peso das nossas culpas perante o julgamento das nossas consciências,
Ou talvez caído na solidão pelo abandono do ser amado, ou caído pela saudade, pela partida daquele ser querido, mas que possamos entender as palavras do Chico, que nos mostra que o momento da queda não simboliza o que verdadeiramente nós somos, mas sim que é apenas um momento, registrado em nossas vidas, que nos pede para que sejamos perseverantes, que saibamos nos levantar e que busquemos seguir em frente, buscando sempre o nosso ideal fraterno. Que não fiquemos parados, nem estacionados na culpa, na mágoa, no desespero, no medo de viver. Que possamos voltar à vida, que vamos continuar a ver a nossa vida, esperando que esse filme termine até a sua última cena. Não podemos ficar parados. Qualquer queda pode representar dor, vergonha para qualquer um de nós. Mas no estado evolutivo desse nosso planeta atual, nós percebemos que só Jesus teve pernas suficientemente fortes para não cair moralmente. As nossas pernas são ainda um pouco mais fracas, mas que as quedas que nós teremos irão fortalecê-las. Nós temos tempo para isso. Observemos que Jesus estará sempre com os seus braços abertos para nos levantar. Sejamos perseverantes, lembrando que Deus nos deu o tempo dessa encarnação, para que nós possamos buscar o nosso progresso, que nós possamos buscar a nossa perfeição relativa, e não nos deixando abater com os tombos que fatalmente virão. Nós devemos aproveitar esse tempo que Deus nos deu para deixarmos para trás todos os nossos vícios, mas buscarmos alimentar essas nossas virtudes. E aí o Chico também nos diz que o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida ele deveria olhar mais para dentro de si do que para o espelho. E ele termina: falta-lhe desenvolver o senso da eternidade. Olha só que profundo que Chico nos propõe a reflexão. Ele coloca, na verdade, o dedo na ferida de todos nós, que é o excessivo apego a tudo aquilo que é material, em detrimento aos valores das nossas virtudes, que de fato nos abrirão as portas do céu. E então, aí eu pergunto, o que de fato nós levamos daqui ao desencarnarmos? E eu pergunto para todo mundo, será que caixão tem gaveta? Porque a maioria de nós pensa no bem material. Pensa em colocar ali na gaveta do caixão o seu título de propriedade, as chaves do seu carro, dinheiro, joias. Mas não é isso que vai nos levar para a nossa melhora, que vai nos levar a uma condição melhor na espiritualidade. Na verdade, nós somos identidades espirituais, e no plano espiritual o que vale são os valores morais. Nós temos que cultivar os valores morais, as nossas virtudes, aquelas que conseguimos conquistar nesta encarnação, que são essenciais para o nosso progresso, mas não os bens materiais. E o Chico também nos fala que não devemos também nos apegar às pessoas, imaginando que as pessoas nos perseguem, mas nos pertencem, que sempre estarão do nosso lado. E aí vem a desencarnação, ou mesmo a separação, e aí ficamos sem chão e percebemos que ninguém nos pertence, que são companheiros de uma grande viagem, e que essa viagem um dia chega ao fim, para depois começar outra. E isso
me traz uma reflexão bastante interessante, que é a síndrome do ninho vazio. Para quem não conhece, a síndrome do ninho vazio ocorre quando os pais, cuja principal responsabilidade é cuidar dos seus filhos, se veem livres dessa obrigação. Muitos passaram por isso. Eu posso dizer que eu assino embaixo também, que não foi fácil. A gente acha que o filho me pertence. Como é que ele vai sair de casa e vai viver uma vida sozinho? Como é difícil a gente perceber que os nossos filhos cresceram, que eles não precisam mais viver na nossa sombra. Como é difícil perceber que eles podem constituir família, que eles podem ter independência, seguir o seu próprio livre-arbítrio, que eles não dependem mais do nosso escudo protetor, mas que eles podem seguir tranquilos a sua jornada, da mesma maneira que nós seguimos a nossa. Nós percebemos então que nossos filhos não nos pertencem. E aí eu lembrei de uma reflexão bastante poética de Gibran Khalil Gibran, que ele fala dos nossos filhos, e ele diz o seguinte: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivem convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonhos. Podeis esforçar-vos para ser como eles, mas não procurei fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a força, para que as suas flechas se projetam rápidas para longe. Mas que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Percebemos então que a nossa vida, que a vida de cada um de nós, tem que seguir o seu fluxo. E a dos nossos filhos também tem que seguir o seu fluxo. Então, é quando nós nos damos conta de que tudo está caminhando da mesma maneira que a natureza segue os seus ciclos, e nós também fazemos parte dessa natureza. Aí nós ficamos rígidos, endurecidos, não deixando a natureza das nossas vidas seguir o seu fluxo, querendo controlar tudo, inclusive a vida deles, como se pudéssemos. Passamos a despender um esforço enorme para controlar o incontrolável. Eu quero controlar, eu quero reger a parte que não me cabe, porque eles são livres. A parte que não está em minhas mãos, eles têm o livre-arbítrio. E acabamos de deixar fazer aquilo que podemos fazer, aquilo que está em nossas mãos. E o Chico nos disse: o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Falta-lhe desenvolver o senso da eternidade. E o Chico nos aconselha a olhar para dentro de nós e olharmos para a eternidade. Ele se refere à necessidade que nós temos de cultivar os valores eternos, os valores que a morte não apaga, que o tempo não destrói, e que os reveses econômicos não aniquilam. Valores que nos acompanharão onde quer que estejamos e como estejamos. Valores que nos tornaram ricos espirituais pela abundância das nossas virtudes, pelos investimentos que fizemos nessa jornada com amor, caridade,
compreensão, alegria e paz. E concluímos que o problema não é ser rico por fora, mas o problema é ser miserável por dentro. Pensem nisso. Pensem e observem tudo o que Deus nos proporcionou. E vejamos que nesses poucos minutos de Chico Xavier esteve conosco, quanta sabedoria ele nos passou com o pouco que ele recebeu. E que Jesus nos abençoe. E assim, depois dessas belas lições sobre a vida do nosso querido Chico, tão bem colocadas pelo nosso companheiro Anadeu, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, imaginando-nos diante da figura do Mestre Jesus, emanando sobre nós a sua luz. E assim, energizados, vamos recebendo essa luz, a começar pelo alto da nossa cabeça, no nosso centro de força coronário, fortalecendo todos os nossos pensamentos, para que eles sejam voltados para o bem, para o amor, para a fé. E que essa luz, passando pelo nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa, nos proporcione uma visão positiva, uma visão otimista da vida. E que essa luz, descendo um pouquinho mais, passando pelo nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, fortalecendo o nosso órgão fornador, as nossas glândulas, nos proporcione sempre boas palavras, palavras de ânimo, de coragem, de esperança. E que essa luz, descendo um pouquinho mais, chegando ao centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, para que as nossas emoções sejam sempre de amor, de fé, de caridade. E que essa luz, descendo um pouquinho mais, chegando ao nosso esplênico, fortalecendo o nosso centro de força, vamos recebendo essa força, essa coragem, e que essa luz envolva-nos, descendo um pouquinho mais, chegando ao nosso gástrico, energizando, limpando todo, fortalecendo esse centro de força tão sensível, para que nós possamos ter ânimo e coragem para enfrentar as provas do dia a dia. E que essa luz, descendo um pouquinho mais, chegando ao nosso genésico, centro de força criador, nos proporcione muito equilíbrio para enfrentarmos o nosso dia a dia. E que assim, essa luz, descendo pelas nossas pernas, passando pela planta dos pés, retornando na parte posterior da perna, chegando ao básico, fortaleça a nossa coluna,
a nossa postura, tanto física como espiritual. E que assim, essa luz envolvendo toda a nossa coluna, vértebra a vértebra, subindo, fortalecendo os nossos nervos, a nossa musculatura, passando pelo bulbo e chegando novamente ao coronário, fechando assim o ciclo. E assim, energizados que estamos, vamos vibrar, doar um pouquinho do muito que recebemos. Vamos vibrar pela nossa casa de paz e amor. Essa casa que a todos recebe com muito carinho. Vibramos pelos nossos coordenadores, pelos nossos dirigentes, pelos nossos trabalhadores, para todos os trabalhos, grupos de estudos, pela nossa assistência social. Vibremos também pela Casa Coirmã Gaspage em Guaianazes, a todos os trabalhos ali realizados. Vibremos também a Crepade em Ferraz de Vasconcelos, aquela casa que tanto trabalho realiza. Vibremos a todos os trabalhadores, a todos os funcionários, a todos internos, para que eles, ao retornarem aos seus lares, cheguem melhores do que quando saíram. E assim, vamos agora vibrar pelos nossos lares, entrando em nossa casa, abrindo as portas e janelas, higienizando, que essa luz, que essa energia limpe toda a nossa residência, as paredes, tetos, piso, de possíveis energias negativas que ali existam. E que o Mestre Jesus envolva todos que conosco convivem com muito amor, compreensão, serenidade, perdão. E que assim essas energias se envolva também a todos os nossos vizinhos, vizinhos de apartamentos, vizinhos de casa, que eles possam receber todo o nosso fortalecimento, toda essa energia benéfica que recebemos. E vamos estendendo a nossa rua, ao nosso bairro, a nossa cidade. E que Jesus, que Ismael envolva com o seu amor a nossa pátria do Evangelho, o nosso Brasil, o nosso povo brasileiro, envolva a todos os nossos governantes, a todos os nossos políticos, para que eles tomem decisões justas, equilibradas, que beneficiem a nossa população. Vibremos intensamente ao nosso planeta, a todos os países, a todos os povos, emanando muita paz, amor, fé e esperança, principalmente naquelas regiões de guerra e de conflito. Que o Mestre Jesus envolva todos esses governantes, esses líderes, para que eles encontrem meios de resolver a sua situação de uma forma pacífica, para que a paz volte a reinar entre essas populações tão sofridas. Vamos agora acompanhando
o nosso mestre amigo Jesus, vibrando a todos os doentes, onde quer que eles se encontrem, em seus lares, nos hospitais, nas UTIs, nas salas de cirurgia, nos quartos, nas enfermarias, nos prontos-socorro. Que Jesus os envolva, toda a equipe médica, com muito amor e carinho. Vibremos também aos nossos idosos, nos asilos, nas casas de repouso. Vibremos as nossas crianças, nas creches, nos orfanatos, onde esperam a uma adoção. Se ela não vier, que Jesus os envolva com o seu amor. Vibremos intensamente a todos os nossos irmãos moradores de rua, sem um abrigo, sem um teto, sem um lar, que eles sejam envolvidos pela paz, pelo amor de Jesus. E assim, vibremos também a todos os nossos irmãos que se encontram nas cracolândias, entregues ao vício, para que eles, em algum momento, sejam despertados para a aceitação de um tratamento e voltem a ter uma vida normal. E que Jesus envolva com o seu amor, com a sua luz, todos os nossos irmãos que se encontram nas penitenciárias, nas cadeias, nos presídios, para que em algum momento eles despertem para a prática do bem. Envolva também todos os nossos irmãos que recentemente retornaram à pátria espiritual. Que eles sejam amparados, encaminhados para um refazimento. Vibremos intensamente aos nossos irmãos que, não aceitando as dificuldades do dia a dia, optaram pelo suicídio. Que eles sejam amparados pelo amor, pela luz de Jesus. Maria de Nazaré os envolva com a sua luz. Vibremos intensamente a todos os nossos irmãos, parentes, amigos, que têm os nomes nas urnas, dos encarnados, que se encontram doentes, com alguma dificuldade, que eles sejam envolvidos com essa luz que emana do Mestre Jesus. Vibremos também pelas urnas dos desencarnados, para que eles sejam amparados pela espiritualidade amiga. E assim, vamos agora acompanhando os nossos amigos espirituais, pretos velhos, caboclos, índios, farmacêuticos, biólogos, botânicos da espiritualidade, que recolhem da natureza, das plantas, das flores, folhas, raízes, das águas dos rios, das cachoeiras, energias que, transformadas em remédios, são colocados nas nossas águas, nas nossas garrafas. Se não a trouxemos, pensemos no nosso filtro,
que sejam colocados nas águas dos filtros das nossas casas e nas cabeceiras dos doentes. E ao tomarmos esta água, elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, em agradecimento. E assim, agradecidos por todas as benécias recebidas, elevemos o nosso pensamento em agradecimento a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade amiga que nos acompanhe ao retorno aos nossos lares, para que possamos ter uma noite de paz e de serenidade. E que na próxima semana possamos estar aqui novamente. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muita paz, bom retorno aos seus lares, até a próxima terça-feira.